Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João. João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em sintonia com aquilo que João está falando, que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade, não ia falar de si mesmo, mas diria tudo aquilo que tinha ouvido e anunciaria as coisas que hão de vir. Que ele iria receber do que era dele, o Espírito Santo receberia do próprio Senhor, da sua obra, de quem ele é, e vou-lo há de anunciar. E aqui Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor. E ele continua: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Então ele não apenas recebeu, mas ele também entregou, repartiu aquilo que recebeu conosco. Amém? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor, mais uma vez nós colocamos aqui diante de Ti a Tua palavra, Senhor, reconhecendo o ministério do Espírito Santo, que recebeu de Ti e tem o encargo de glorificar o Seu santo nome, Senhor. Ele não tem apenas esse encargo de glorificar o Teu santo nome, mas, como diz a Sua palavra, Ele tem o encargo de nos convencer do que precisamos ser convencidos, Senhor. Por isso nós pedimos humildemente, debaixo do precioso sangue de Cristo, que mediante as Suas misericórdias o Senhor possa falar ao nosso coração, possa pegar a Tua palavra, pelo Teu Espírito, mais uma vez, abri-la para cada um de nós e trazer aquilo que o Senhor deseja trazer para o nosso espírito nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, Pai, que podemos descansar plenamente na obra do Teu Filho, pois o Senhor mesmo descansou na obra que Ele realizou, para poder nos receber pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor possa também guardar o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo diante de Ti e nos guiar segundo a Tua vontade. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos na semana passada de 1 Coríntios capítulo 11, nós enfatizamos algumas coisas que acontecem na reunião de partir do pão, relacionado com essa frase em específico do versículo 26,
que diz a seguinte: porque todas as vezes que nós comemos do pão que acabamos de comer e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor ou proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nós não conhecemos, nossa mente é muito limitada para perceber a proporção, a dimensão do que estamos fazendo aqui. Mas a palavra do Senhor ela é exata quando diz que quando nós comemos e bebemos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E aí pegamos o texto de Levítico capítulo 23, que vai falar justamente daquelas festas fixas, daquelas festas solenes, daquelas assembleias santas e solenes que são convocadas e determinadas pelo Senhor ao povo de Israel a cada ano, para que em cada uma daquelas festas os aspectos da pessoa de Cristo e da obra de Cristo fosse manifestada ali em figura, tipologicamente, fisicamente elas aconteciam, mas cada uma daquelas festas aponta para um aspecto da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Páscoa, só lembrando rapidamente para os irmãos, nós vemos Cristo como nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado, aquele que foi sacrificado, aquele que foi dado em nosso lugar. E a mesma coisa aconteceu no Egito. Antes deles saírem, eles estavam com os lombos cingidos, estavam com as sandálias nos pés, estavam prontos, então sacrificaram a Páscoa, e aquele anjo da morte, que veio para poder tocar em todo primogênito do Egito, ele passou por cima daquelas casas onde o sangue daquele sacrifício, daquele cordeiro tinha sido colocado nos umbrais da porta. E assim também, irmãos, a morte não pode mais nos tocar, como poderia nos tocar e nos levar para a morte eterna, para a perdição eterna, porque sobre os umbrais de cada um de nós, somos templos do Senhor, tem o sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Somos aceitos, somos recebidos por causa do sacrifício do Cordeiro. Então, Cristo como nossa Páscoa. Logo depois, você tem imediatamente aquele sacrifício, você também tem os pães ázimos, que fala de Cristo como nossa comunhão. Não uma comunhão qualquer, mas uma comunhão santa, porque o pão que partimos há pouco, em todos esses anos que temos partido, o Senhor tem nos dado o entendimento de que o pão que precisamos fazer e apresentar é um pão ázimo, ou seja, um pão sem fermento. E nas Escrituras falam, toda vez que aparece fermento, tem a ver com pecado, tem a ver com rebeldia, tem a ver com independência, tem a ver com coisas que não agradam o coração do Senhor. Então o sacrifício do Senhor é um sacrifício perfeito. A santa comunhão que Ele nos chama também é uma comunhão perfeita. E Paulo diz que nós fomos chamados à comunhão, o Pai nos chamou à comunhão do Seu Filho, uma comunhão santa. Então, imediatamente, no momento que partimos o pão, temos que estar claros, tipologicamente e em realidade, da pessoa de Cristo em nós, que a semana que vamos viver, que são 7 dias de pães ázimos ou asmos, precisa ser de santidade diante do Senhor. Amém? Então, isso tem a ver com os pães ázimos. Logo depois, você tem uma outra festa, que é a festa das primícias. Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos como primícias daquilo que vai acontecer com cada um de nós. Quer dizer, Ele é o primogênito. Nem todos vamos passar pela morte. Alguns serão arrebatados. Se é antes, se é durante, se é depois, não vamos entrar nesse assunto. Mas de uma coisa temos certeza, que os vivos, de maneira nenhuma, vão anteceder os mortos. Eles vão ressuscitar primeiro. E depois, aqueles que estiverem aqui serão o quê? Arrebatados. Mas quando você olha para esse aspecto de Cristo como primícia, você tem Cristo como aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. E quando Maria Madalena estava ali no túmulo, perto da pessoa, perto daquele lugar, e viu aquela pessoa que parecia o jardineiro, e depois seus olhos foram abertos, ela diz: não me detenha, porque eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai
e vosso Pai. Então eles precisavam se apresentar como a excelência do trabalho do Pai. Você vai lembrar que João capítulo 15, o Senhor diz assim: meu Pai é o quê? O agricultor. Se o Pai é agricultor, quem plantou o Senhor Jesus nesta terra? O Pai. Ele é a semente também, o grão de trigo caindo na terra, morreu. Se ele não morresse, ele ficaria só. Mas se ele morreu, o que é que ele produziu? Muitos frutos. Ele é a primícia de Deus, entendeu? E nele nós estamos. Aí você pode dizer assim: eu posso desfrutar dessa realidade? Claro que pode desfrutar dessa realidade, porque nós morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Ele, entendeu, irmãos? Então Cristo como primícias, mas você também tem Cristo como Pentecostes. Os irmãos vão lembrar do livro de Atos, que nós lemos muito, Atos capítulo 2, versículo 42, e aí segue em diante. Um pouco antes você tem aquela festa do Pentecostes, que os discípulos estão ali. Nós percebemos que claramente aquele momento ali não poderia acontecer se as palavras do Senhor Jesus Cristo, que foram faladas de João capítulo 7, não se tornassem realidade. Ele disse assim: no último dia, que era a festa dos tabernáculos, o último dia das festas dos tabernáculos, levantou-se o Senhor e ele estava em lágrimas. E isso dá uma conferência, não é eu que vou partilhar, claro, mas dá uma conferência, só esse pequeno texto que está ali, com relação à festa dos tabernáculos do último dia. Mas levantou-se Jesus em lágrimas e exclamou: quem tem sede? Não foi uma palavra qualquer, mas o Senhor, a plenos pulmões, proclamou: quem tem sede? E o Senhor diz: vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí o texto diz que ele estava falando com relação a quem? Ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não poderia vir se ele não fosse glorificado. Então o dia de Pentecostes, claramente, historicamente, geograficamente, comprova que Jesus ressuscitou dentre os mortos também, e ele enviou o seu Santo Espírito. E o Senhor fala lá que os jovens, os velhos, todos eles serão visitados pelo Espírito Santo, iriam profetizar, iriam ter sonhos, iriam fazer muitas coisas, e prodígios e maravilhas foram feitos naquele dia. Esse é Pentecostes, Cristo glorificado. Mas você tem outras festas que também são enfatizadas. Logo depois desse aspecto de Cristo glorificado, você tem trombetas, que fala de Cristo anunciado. No dia que aconteceu o Pentecostes, o Espírito Santo toma Pedro e começa a anunciar a esse Cristo ressuscitado. E aí ele também anuncia, tanto no dia de Pentecostes aos judeus, como anuncia também na casa de Cornélio, abrindo chave do Evangelho para os gentios. E nós estamos aqui porque Cristo, ele tem sido proclamado, Cristo tem sido anunciado. Ele precisa também continuar nos movendo pelo seu Santo Espírito a essa realidade. Depois do Cristo anunciado, que é trombetas, você tem a festa da expiação. Cristo como nosso advogado, Cristo como nosso representante, Cristo como nosso substituto, Cristo como aquele que está nesse exato momento junto à destra da majestade nas alturas no céu. E nós podemos, irmãos, proclamar para todo o universo que há um homem na glória. E esse homem na glória é o nosso irmão mais velho, mas também ele é o quê? O advogado junto ao Pai. Enfatizar também novamente para os irmãos que ele é o advogado que nunca perdeu causa nenhuma. Se não bastasse isso, ele também é a propiciação pelos nossos pecados. Como ele se inclina, irmãos. Ele é um advogado cheio de misericórdia, cheio de ternura, cheio de amor pelas nossas vidas. Quando merecemos muitas vezes ter o nosso puxão de orelha muito bem dado, e algumas vezes a gente merece um puxão de orelha que arranca a nossa orelha, o Senhor passa a mão sobre a nossa cabeça,
não é passar a mão sobre a nossa cabeça como você está pensando, não, deixando nossos pecados impunes. O Senhor passa a mão pela nossa cabeça, nos coloca no seu colo, enxuga as nossas lágrimas, e Ele fala para mim e para você muitas vezes que a causa, nossa causa, que está na mão dEle, nunca será perdida, porque a Bíblia diz claramente que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e todos aqueles que o Pai deu, nenhum se perdeu a não ser um. Então, se somente um se perdeu, então nenhum de nós aqui está perdido, não, irmão. Todos nós estamos nas mãos soberanas do Senhor, e o Senhor é quem tem nos sustentado. Mas imediatamente a essa festa da expiação, que aponta a Cristo como nosso advogado, nós temos a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos fala da nossa reunião com Ele. A festa dos tabernáculos fala que nós somos peregrinos nessa terra. A festa dos tabernáculos fala para nós que nós não temos que criar raízes profundas nessa terra. A festa dos tabernáculos fala para nós que tudo que estamos fazendo aqui é passageiro. E se não tem Cristo, não vai ser levado para lá. Então, o que não é Cristo não pode entrar nos céus, irmãos. Apenas o que é Cristo pode entrar nos céus. Então, o Senhor está dizendo para nós que estamos tabernaculando nesta terra. E Ele mesmo está tabernaculando em nós, como nós lemos aqueles textos lá do livro de Ezequiel 40 e alguma coisa. Entendeu? Que agora somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele fala no nosso interior, Ele deseja ter o seu trono em nós, mas também fala que Ele precisa se mover em nós. Somos o tabernáculo que somos nós, o templo que somos nós do Senhor, é o lugar onde Ele se move, é onde Ele pode tirar as suas sandálias e andar em cada cômodo da nossa vida. Então, irmãos, quando nós falamos da reunião de partir do pão, nós estamos falando dessas santas convocações, de cada uma dessas festas, que Paulo está dizendo que recebeu do Senhor, e estamos o quê? Anunciando a morte do Senhor, Páscoa, até que Ele venha, tabernáculo. Aí eu pergunto para os irmãos, como o Espírito Santo, que recebeu as palavras do Senhor e a obra do Senhor, pode nos conduzir nessa reunião, se não dentro desses aspectos da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Será que Ele vai fazer de outra maneira? Ele não pode fazer de outra maneira, irmãos. Então tem algumas palavras em Levítico capítulo 23, que eu não vou ler cada um dos textos por causa do tempo, mas se os irmãos quiserem depois, com cuidado, se o Senhor mover o seu coração, se o Espírito Santo falar o seu coração que você precisa ler, você pode fazer, senão apenas ouça e considere aí no seu coração diante do Senhor. Levítico, capítulo 23. É onde estão todas essas festas aí, pelo menos um dos lugares. E tem algumas palavras aqui, irmãos, são extremamente verdadeiras para esse primeiro dia da semana. São palavras extremamente verdadeiras para esse primeiro dia da semana, para a nossa condição espiritual, para o nosso comportamento nessa reunião, para o que estamos fazendo nesta reunião, para percebermos como o Espírito Santo se move em cada uma dessas festas, como o Espírito Santo quer evidenciar muitas vezes aspectos de uma festa mais do que o outro, a depender da condição da assembleia. O Espírito Santo ele foi dado para nos guiar em toda a verdade, e o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar de maneira que possamos perceber o que está acontecendo no nosso interior, quando também estamos reunidos, tem que haver uma percepção. Quando Paulo fala à igreja em Corinto com relação à condição espiritual e aquilo que os irmãos estavam praticando, Paulo muitas vezes diz assim, nisso que vocês estão fazendo eu não vos louvo. Mas em outras passagens o Espírito Santo diz através de Paulo, nisso que vocês estão fazendo eu vos louvo. Em determinado momento ele tem que escrever na carta, não posso falar a vocês como espirituais, e sim a carnais.
Em outro momento, ele tem que dizer para aqueles irmãos que estão em Corinto que eles têm partido entre eles. Em outro momento, que Paulo também está falando para a igreja em Corinto, ele diz assim: vocês não esperam uns pelos outros. Em outro momento, assim, alguns se banqueteiam nessa festa do amor, que a reunião de partir do pão também poderia ser uma festa do amor, entendeu? Apenas uma sugestão, entendeu? Porque eles tinham ali uma refeição, que era o jantar, que era a ceia, que era a noite. Eles comiam e depois partiam o pão. É essa a impressão que você tem. Mas o Espírito Santo está falando por Paulo: ó, esse negócio que vocês estão fazendo aí, alguns comem demais, outros se embriagam, ao ponto de outros estão o quê? Passando necessidade. O que é que o Espírito Santo está querendo mostrar nessa reunião específica? Que nós precisamos estar atentos e sensíveis, de maneira que possamos perceber a condição espiritual do irmão que está do nosso lado. Ou você pensa, ou eu penso, que o Espírito Santo daria essas notas através do apóstolo Paulo, e a gente poderia dizer a seguinte: não, isso aqui foi Paulo que falou, não é o Espírito Santo que falou, não, irmão, é o Espírito Santo através de Paulo que falou essas palavras, pontuou essas palavras. Então nós precisamos, a partir de nós, percebermos algumas coisas. Vou colocar algumas palavras aqui para que a gente possa se sintonizar. Por exemplo, no capítulo 23, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Então não são palavras de Moisés, mas palavras do Senhor faladas a Moisés: fala aos filhos de Israel, ou fala aos santos que estão aqui nessa assembleia, ou fala à igreja que está em Salvador, ou fala à igreja que está em Contagem, em Belo Horizonte, seja lá em que lugar onde o Senhor tenha levantado o seu testemunho, um grupo de irmãos, precisamos falar. E ele continua: fala aos filhos de Israel, diz, as festas fixas. Grava essa palavra aí: festas fixas não podem ser removidas. Em nenhum tempo da nossa peregrinação sobre esta terra, nós não podemos ficar um dia sem partir o pão, no sentido de estarmos reunidos no domingo para fazer isso. Isso tem implicações. Se você, irmãos, não parte o pão, porque você está com alguma dificuldade, alguma coisa, quando você não parte o pão, o Espírito Santo está dizendo: você precisa correr para poder resolver esse assunto, porque você não pode ficar sem proclamar essa realidade, que a realidade deve ser uma realidade espiritual dentro de nós, como também deve ser uma realidade fora de nós, no nosso dia a dia. Tem dias na semana que você vai precisar de Cristo, como a Páscoa. Tem dias da semana que você vai dizer assim: Senhor, meu falar está muito mundano, eu preciso de Cristo como na comunhão santa, os asmos precisam aparecer. Tem dias no nosso viver que a gente assim está morto, a gente tem que lembrar: Ele é primícias, Ele é ressurreição, Ele é vida. Tem dias, irmãos, que a gente não tem poder para nada, a gente já passa o pecador, e o pecador diz assim: o pecador está igual aqueles dias lá que vai acontecer no milênio, vão pegar na veste do judeu e dizer assim: fala acerca do Deus de Israel. Tem pecador que está assim, irmão, a gente está passando e está dizendo assim: ore por mim, fala de Jesus para mim, e a gente não tem poder. A gente tem que dizer: Senhor, o Senhor é meu Pentecostes. Não é um Pentecostes somente histórico, não, como alguns dizem. Esse Pentecostes é um Pentecostes que está, irmãos, ó, como uma onda, e ela não terminou ainda de quebrar, entendeu? Então a onda que está se movimentando de forma profunda no meio do povo de Deus, em muitos lugares da terra, precisa se movimentar em nós. Tem dias, irmãos, que nós precisamos proclamar Cristo. Ah, Senhor, sentou uma pessoa do meu lado, ela está me cutucando, está querendo puxar assunto. Senhor, não tem um poder. Cristo como Pentecoste. Senhor, mas Senhor, o Senhor diz assim: pelo menos cada um de nós é testemunha. Então nós podemos abrir a nossa boca e proclamar a quem? Cristo como trombeta, Cristo que precisa ser anunciado. Tem dias, irmãos, que a gente está tão difícil que diz assim: Senhor, eu estou
perdido em meus pecados. Essa noite o diabo me lembrou de todos os pecados que eu fiz naquela época, naquele dia. Aí a gente lembra daquela história de Lutero, né? Que Lutero tem aquela visão, aquele sonho lá, e aí o diabo se apresenta para ele e começa a falar dos pecados de Lutero. Aí você fez isso, e você fez aquilo, e fez aquilo mais, e fez outras coisas, e fez outra... Graças a Deus pela vida de Lutero. Aí Lutero disse, não somente isso, eu fiz mais algumas coisas que você também não está lembrado não. Mas tem uma coisa, irmãos, Cristo como nosso advogado, aquele que nos representa junto ao Pai, e aquele também que é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa palavrinha aí, eu tenho considerado essa palavra injustiça. Meu irmão, tem tanta coisa. Muitas vezes nós pecamos e estamos sabendo que pecamos. Mas você considera quando você fala mal, ou eu falo mal de um irmão, que isso é injustiça? Quando a gente pega assuntos que estão aí velados e proclama para todos os cantos, você reconhece que isso também é injustiça? Quando você de propósito denigre a vida de um irmão, ou você quer ajudar um irmão ou uma irmã que está vivendo uma situação complicada, difícil, mas o Senhor fala assim: antes de você tirar o cisco, a palha do olho do irmão, julgue a si mesmo e tire a trave que está nos seus olhos. Injustiça, irmãos, precisamos também falar para o Senhor: Senhor, injustiças, Senhor, eu fui injusto com meu irmão, eu fui injusto com minha irmã. E aí você vai ver que o peso vai embora. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, irmão. E esse sangue é tremendamente poderoso, de maneira que Apocalipse capítulo 12 diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas tem dias que a gente está também todo acabado, todo jururu, aí não quer saber de nada. E aí o Senhor diz para nós lá no livro de Hebreus: não deixando de vos reunir, como é o costume de alguns, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O que é isso? Também faz parte de tabernáculo. Cada um de nós aqui pode dizer, irmãos, já passamos por experiências. Que experiências? Experiências de estarmos completamente acabados, de uma situação complicada, aquela agitação, angústia no coração. Você vai para a reunião, quando você chega na reunião, o que é que acontece? O que é que acontece, irmão? A vida flui. Uma palavrinha, você já viu, muitas vezes a gente passou a reunião toda, mas aí um hino que é dado pelo próprio Senhor. Obrigado, meu irmão. Um hino que é dado pelo próprio Senhor. Não fique pensando que os hinos que são tirados da reunião é fruto da cabeça dos irmãos. Não são, não. Os hinos que são, algumas vezes são, perdoe, mas na maioria das vezes o Senhor nos ajude a perceber a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar assim, perdoem, vou citar o nome de alguns irmãos. Aí está Beto, ele está aí no louvor, está tocando, algumas vezes está sendo conduzido, perdoa a expressão, mecanicamente, mas aí tem um hino que o Senhor tira assim e diz assim: esse aqui é para meu filho. Sim, irmão, esse é o Espírito Santo, ó, se movendo no interior e para se mover também no meio da assembleia. Muitas vezes você está lá embaixo com uma situação difícil, está complicada, aí uma irmã, graças a Deus pelas irmãs, graças a Deus pelas irmãs. Ô irmãos, que vocês estão ficando calados aí? Graças a Deus pelas irmãs. Isso.
As irmãs é quem mais serve, é quem mais ora, é quem mais jejua, é quem mais intercede, é quem se coloca na brecha mais do que os irmãos. E aí acontece muitas vezes, você já viu que na reunião de Partir do Pão quem ora mais são as irmãs? Quem levanta, quem vibra, quem coloca a mão para cima, a reunião está lá em cima pegando fogo, aqueles homens de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra, aí os irmãos estão assim, a todos os teus inimigos venceu, ele está assim, mas as irmãs estão pegando fogo, irmão, e aí de repente aquela irmã lá simples, faz uma oração, que parece que destrói sofisma, derruba cadeias, destrói um monte de coisa no nosso coração, e daqui a pouco, irmão, a gente está pegando fogo também. Isso é o Espírito Santo no meio da reunião. Então, o que é que nós precisamos, irmão, promover desde a nossa semana, e promover desde o nosso interior, e promover quando nós estamos juntos? Aqui está, festas fixas do Senhor, que proclamareis. A palavra lá de Paulo está falando o quê? 1 Coríntios capítulo 11, toda vez que nós anunciamos, toda vez que nós partimos, comemos do pão e tomamos do cálice, nós estamos fazendo o quê? A palavra ali anunciar é proclamar. Assim como no Velho Testamento a sombra está nos levando a enxergarmos a realidade também nos leva à sombra a considerar assuntos que nós não percebemos somente olhando para aquilo que está diante de nós. E aí o Senhor vai lançar mais luz, porque o Velho Testamento não é apenas sombra. O Velho Testamento tem a ver com o caráter e com a eternidade do nosso Deus eterno. E tem coisas lá que não podem ser removidas e dizer assim, eu só quero o Novo Testamento. Oxe, você vai ser capenga, irmão. Então nós precisamos dessa ferramenta que o Senhor está nos dando aqui para lançar luz sobre o que estamos fazendo nessa reunião. Proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas, não é festa nossa não, é minhas festas, diz o Senhor, porque tem a ver com o Filho dele, tem a ver com a obra dele, tem a ver com o Espírito dele, tem a ver com a proclamação dele, tem a ver com a glorificação dele, não tem a ver conosco. Irmãos, quando nós estamos nessa reunião de Partir do Pão, o Espírito Santo enfatiza o seguinte: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele também diz assim, em memória de mim. Não é nem em memória dos nossos pecados, não é nem em memória das nossas derrotas, não é nem em memória, irmãos, muitas vezes do nosso fracasso, é em memória dele. Por quê? Porque se tirarmos os nossos olhos dele e nos perdermos em nós mesmos, seremos derrotados, irmãos. Quando Israel se acampava, as costas eram dadas para quem? Para o inimigo. Mas eles contemplavam o tempo todo a quem? Coluna de nuvem e coluna de fogo. Tinham que contemplar o Senhor, o tabernáculo era erigido no meio. Quando nós estamos, irmãos, contemplando o Senhor, os nossos inimigos não podem, irmãos, se achegar a nós, não. Mas quando nós estamos contemplando a nós mesmos, os nossos inimigos se achegam a nós, porque eles sabem que a provisão de Deus é Cristo, que a vitória do cristão é Cristo, que a santidade do cristão é Cristo, que a proclamação do cristão é Cristo, que o descanso do cristão é Cristo. Quando nós ficamos olhando uns para os outros, isso é tão tremendo, que quando o Senhor fala da reunião de Partir do Pão, Ele nos diz assim, olha, examine Jorginho, ou examine Luciano, ou examine Júlio. O Senhor diz assim, examine você, porque o Espírito Santo não nos permite, irmãos, nessa reunião examinar ninguém para partir o pão. Se você faz isso, você tem uma complicação com o Senhor,
porque a palavra do Senhor não pode ser quebrada em detrimento das minhas angústias, das minhas dificuldades, ou do meu problema com meu irmão. Por quê? Que quem tem o governo da Assembleia, os seus presbíteros representam isso, mas quem tem o governo da Assembleia é o Espírito Santo. Porque se a gente come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Irmão, é o Espírito Santo, não é outra pessoa não. Nós não estamos lidando com uma outra pessoa não. Compreende? Então, essas assembleias, assembleia solene, santa convocação, festas fixas, descanso solene, nenhuma obra farás, tem a ver com tudo que estamos realizando aqui. Por exemplo, só vou citar título para que os irmãos vejam e depois os irmãos podem verificar como lição de casa, se quiser, não é obrigado. Levítico capítulo 23, você pode ler todo e vai ver essas festas aí. A palavra santa convocação aparece, pelo menos na Bíblia atualizada, se eu não estiver errado, 11 vezes. Santa convocação. Então, a reunião de partir do pão, instituída pelo próprio Senhor. Você tem as reuniões de oração. Vamos só lembrar que quais reuniões nós temos. Temos reunião de oração? Você participa? Está vendo? Temos reunião de oração, não tem? Você participa? Amém. Temos reuniões de exercício dos dons ou de estudo da palavra. Você participa? Temos reuniões, quais mais reuniões podemos colocar aqui? Não, vamos deixar a reunião de partir do pão para o final. Reunião de ministério da palavra, onde alguém que tem alguma graça a poder falar a palavra, pode se levantar com a ajuda do Senhor em comunhão e falar a palavra. Ministério da palavra. Você tem essas reuniões, tanto manifestadas claramente na vida de Pedro e na vida de Paulo, como também de Apolo, no Novo Testamento. Você também tem outra reunião: oração, exercício dos dons, ministério da palavra. Você pode ter uma reunião de pregação do Evangelho. Mas temos a reunião de partir do pão. Quando você vai verificar como essas reuniões foram instituídas, a vida do Senhor levou de forma harmônica e orgânica e espiritual para que essas reuniões pudessem ser levantadas. Você não tem claramente nas Escrituras os apóstolos instituindo essas reuniões, mas você tem uma reunião que é estabelecida pelo próprio Senhor. Qual é essa reunião? A reunião de partir do pão. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graças, o Senhor tomou o cálice, deu graças, abençoou, deu aos discípulos, repartiu com os discípulos, repartiu também com Judas. E depois ele cantou um hino, e tendo cantado um hino, saiu para o destino da sua encarnação aqui nesta terra, que era o Calvário, para realizar a obra do nosso amado Pai, do nosso amado Deus. Então essa reunião foi instituída pelo Senhor. Então nessa reunião que nós estamos aqui, o Senhor chama de santa convocação. Essa é uma palavra que você vai encontrar aí 11 vezes. Estatuto perpétuo 4 vezes. Descanso solene 3 vezes. Nenhuma obra servil farás 8 vezes. Festas fixas 4 vezes. E tem mais algumas coisas que estão relacionadas com o sábado, que nós falamos aqui com os irmãos, tem a ver. Cada uma dessas festas começa o cabeçário, nessa conjuntura aqui do que o Senhor está falando, o tópico frasal, como diz na redação, começa com o quê? Com o sábado. E eu acho lindo essa palavra aqui, ó. Diz assim: as festas fixas, versículo 23, a parte, versículo 2, fala aos filhos de Israel, diz: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações, são essas minhas festas.
6 dias trabalharás, mas no 7º será o sábado do descanso solene. Meu irmão, a redundância do Espírito Santo aqui. Sábado é descanso, então será o descanso do descanso solene. Você foi ver o que significa essa palavra solene no dicionário? Pode até pescar, não tem problema nenhum não. Mas a palavra solene significa relevância, seriedade, trato majestoso e formal, regras estritas que não foram dadas por mim, celebrar de maneira pomposa. Isso está falando de assembleia solene. Quando nós estamos reunidos, irmãos, para partir o pão, deve haver essa realidade no nosso coração. Eu não posso chegar atrasado nessa reunião. Eu não posso chegar de qualquer maneira nessa reunião. Eu não posso chegar para essa reunião, nem se eu tiver com problema no meu coração com o irmão. Também não posso chegar à mesa do Senhor se tiver isso. Eu não posso chegar diante da mesa do Senhor se eu estiver em situação pecaminosa. Eu não posso chegar na mesa do Senhor se eu tiver um problema que eu não resolvi ainda com um irmão ou irmã, não, seja lá dentro desse assunto. Eu não posso chegar nessa reunião, irmãos, e simplesmente abrir um pacote de bolacha e começar a comer enquanto os irmãos estão louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu não posso chegar, irmão, de qualquer maneira no meu vestir nessa reunião, de maneira que eu não dê a ele a solenidade que precisa. Aí você olha assim: ah, não, irmão, mas o Senhor não é tentado, o Senhor não tem problema com relação a esse assunto. Mas olhe só essa palavrinha, assembleia solene. Se eu não trato com solenidade o templo que sou eu, e não me cubro da maneira que preciso me cobrir, isso também toca os irmãos. Não toca somente as irmãs, não. Porque a gente já olha assim: ah, para irmãs. Não é isso? Mas toca os irmãos também. Quando você vai para o seu trabalho, você vai lá, irmãos, todo trajado, bonitinho. Na reunião de partir do pão, você chega de qualquer maneira. Que solenidade você está dando nessa reunião? Como é que o Espírito Santo está conduzindo a reunião de maneira que estamos passando por cada festa e nós estamos com a Bíblia na mão? Como é que o fogo está caindo, irmãos, no meio da assembleia e você não abre sua boca? E você tem justificativa para dizer: não, eu não sinto do Senhor de cantar, de louvar. Como é que, irmãos, estamos numa assembleia solene, santa convocação, e fazemos o que a gente quer? A reunião, o Senhor fala claramente ali, você tem uma direção. A solenidade tem a ver com um trato majestoso, formal e com regras estritas. Essas regras estritas foram dadas pelo Espírito Santo. A festa do tabernáculo não é a primeira. Pentecostes não é a primeira. Muitas vezes nós estamos na reunião, começou a reunião, o Senhor ressuscitou. Cinja sua mente, irmão. Cinja sua mente, irmã. A reunião de partir do pão não começa com ressurreição, começa com Páscoa. Então nós precisamos ver esses tratos, irmãos, com relação a essas coisas: santa convocação, estatuto perpétuo, descanso solene, nenhuma obra farás, festas fixas. Aí alguns irmãos dizem assim: ah, mas não tem na Bíblia que na reunião de partir do pão eu não posso orar pedindo alguma coisa. Quem instituiu a reunião de partir do pão? O Senhor. Em todas essas palavras que estamos lendo aqui no livro de Levítico, irmãos, o Senhor diz assim: nenhuma obra servil farás. Não tem nada para ser feito nessa reunião que já não tenha sido feito pelo Senhor. Nós apenas, irmãos, precisamos entrar, como nós falamos na semana passada, descansar. Descansar nessa realidade de Cristo como nossa Páscoa, de Cristo como nosso ázimo,
de Cristo como primícias, de Cristo como Pentecostes, de Cristo como trombeta, de Cristo como expiação, de Cristo como nosso tabernáculo, irmãos, uma festa do tabernáculo. Então o próprio Cristo, naquela noite que ele foi traído, qual é a oração que ele faz? Se ele é o modelo de Deus, nós não podemos fazer uma outra coisa diferente no modelo. Aquele que é o modelo instituiu a reunião de partir do pão na noite que ele foi traído, que ele sabia que ia passar por toda a aflição e toda a paixão do Calvário, pela via cruci, por todas aquelas dores pelos nossos pecados. Ele sabia que o Pai ia virar as costas para ele, mas naquela noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e fez o quê? Deu graças e abençoou. Tomou o cálice e fez o quê? Deu graças e abençoou. E no final a gente diz assim: se fosse eu, irmãos, que tivesse para ir para o Calvário, para morrer, que alegria, irmão, em nós mesmos, sabendo o vitupério. Ele foi levantado nu, completamente nu, sua barba foi arrancada, ele foi esbofeteado e cuspido, foi açoitado. Tudo isso, irmão, por mim e por você. E nós chegamos nessa reunião de qualquer maneira, pensando que o Senhor pode aceitar tudo que vamos apresentar para Ele. Não é assim não, irmãos. E na noite que o Senhor foi traído, o que é que o Senhor faz? Cantou um hino. Também queria chamar a atenção dos irmãos no espírito para esse assunto. Ele cantou um hino. Imagine o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o quê? Filho. Ele tem o quê? Um pai. E naquela noite ele sabia que ele ia ser abandonado por um tempo pela pessoa do Pai, e isso angustiava o coração dele. Mas mesmo assim, irmãos, no coração do Senhor ele cantou um hino. A gente olha assim: ele cantou o hino para quem? Você já percebeu? Você já pensou nisso? Está aqui na Bíblia. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 24, para que o Senhor mesmo possa dar o tom no nosso coração. O Filho do Homem vai, Mateus 26, 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu? Mestre, respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então esse é um quadro do que antecedeu o Calvário. E o Senhor cantou um hino naquele exato momento. Ele não cantou um hino para si. Hebreus responde nossa pergunta falando o seguinte. Hebreus capítulo 2, versículo 10.
Versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos provêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você já tinha sido chamado a atenção para isso? Ele não se envergonha de chamar nenhum de nós de irmãos. Aqui é elucubração minha. Lá junto ao Pai, você acha que o meu nome e o seu nome não é citado? Pense aí, irmão. É o ser mais poderoso do universo. Está sentado num trono tão glorioso que a santidade dos anjos é loucura comparado à sua santidade. Habita em luz inacessível. Mas o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, ele fala de Luciano, ele fala de Adjane, ele fala de Jonathan, ele fala dos Rezendes, fala dos Vieiras, dos Corvelos, dos Cunhas, dos Ferreiras. Ele fala, irmão. Você está pensando que não? E ele diz assim: eu não me envergonho de chamar eles de quê? De irmãos. E tem outra coisa ainda maravilhosa. O Senhor diz assim: com eles, neles, no meio deles, na reunião deles, na congregação deles, eu cantarei louvores, juntamente com eles, ao Pai. Então, na reunião de Partir do Pão, nós passamos, irmãos, por todas essas festas, mas nós não podemos esquecer que tem um lugar reservado para o Pai, porque Ele enviou o seu Filho. O plano é deles, mas o plano é do Pai. O Pai estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e verdade, e aleluia, Ele conseguiu. E Ele, irmãos, tem um desejo de estar na reunião, aprovando o que estamos fazendo, cantando louvores ao Pai. Aí aí a gente imagina assim: que hino a gente vai tirar com o Senhor Jesus Cristo no meio da reunião? Você já pensou nisso? A gente pode tirar qualquer coisa? A gente pode apresentar o que está fora das Escrituras? A gente pode tirar um sentimento nosso? Então, irmãos, essa Assembleia Solene, que é a reunião de Partir do Pão, estamos falando desse assunto, tem a ver com essas festas de Levítico capítulo 23, e tem a ver com a santa convocação, com solenidade, com estatuto perpétuo. Nenhuma obra precisamos apresentar para o Senhor aqui. Tudo precisamos, irmãos, apenas fazer algo maravilhoso: descansar. E aí você diz assim: mas irmão, eu estou tão cansado. Eu quero que você possa tomar essa palavra pela fé. Eles não entraram no descanso dessas realidades aqui, porque eles não tiveram fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que você não vê. Mas eles estão aqui diante de nós. Você pode dizer assim: Senhor, eu não estou vendo, mas quero dizer para vocês que vocês já têm um bom FGTS de vitória diante do Senhor, porque o Senhor diz assim: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, quem não viu aqui e não creu ainda,
Mas quem viu e creu, levante sua mão. Você viu e creu? Então, da mesma maneira que você viu e creu, entre em cada uma dessas festas. Vamos fazer aquele exercício de novo? Agora vamos pegar as coisas de irmã Solange, vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu gosto, irmãos, de interagir com os irmãos e gosto que vocês participem, que vocês nunca mais vão esquecer. Vamos para Levítico capítulo 23, a gente finalizar aqui com a ajuda do Senhor. Levítico capítulo 23. Estão aí os títulos das festas. Temos 7 festas. Vamos começar com a Assembleia do lado de cá. Parece ser simples, irmão. Parece até que não é espiritual. Mas alguma coisa vai acontecer. Quando eu disser Páscoa, esse lado aqui vai levantar e vai declarar: eu descanso. Do outro lado, saia da sua cadeira, levante pela fé e declare, irmãos. Não é um assunto assim de você apenas dizer assim, não, porque o irmão está fazendo essa dinâmica, não sei o que lá. Não estou preocupado com a dinâmica, estou preocupado que você receba isso no seu espírito, de que isso é uma realidade. Aí quando terminar a Páscoa, você tem ázimos. Então a Assembleia de cá, o lado de cá, vai levantar. E aí, topa fazer isso? Amém. Vamos fazer isso no Espírito? Amém. Palavra de Deus é verdade? Amém. Volta vazia? Não. Faz o que lhe apraz? Amém. Palavra de Deus é poderosa? Amém. Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém. A fé vem e ouvir o quê? A palavra de Deus é a verdade. Amém. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, os da Páscoa estão prontos? Irmãos, o que é que nós devemos fazer como Cristo, como a nossa Páscoa? Levante! Para ensaio foi bom. Cristo como nossa Páscoa. Cristo como nosso pão asmo. Olha, está melhor, viu? Cristo como primícias. Cristo como Pentecostes. Cristo como trombeta. Cristo como expiação. Agora Cristo como tabernáculo, todos nós. Cristo como nosso tabernáculo, eu descanso. Amém. Amém. Senhor, nós amém. Amém. Damos graças a Ti, Senhor, pela tipologia que o Senhor colocou no Velho Testamento, que aponta para aspectos tão claros da pessoa do Teu Filho e da obra do Seu Filho. Que o Senhor nos ajude a entrar em santa convocação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomar essas festas, cada uma delas, de acordo com a nossa necessidade. Que o Senhor nos dê graça para vivermos tudo isso. Tomamos pela fé, com a sua ajuda, tudo o que estamos falando. Que o Senhor possa aplicá-la pelo seu Espírito ao nosso coração. Guarda a vida de cada irmão e de cada irmã aqui. No nome do Senhor Jesus, guarda-nos em Ti e nos ajuda a ter uma semana diferente de tudo que temos experimentado pela graça, bondade e esperança da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor possa falar ao nosso coração. Amém. E para finalizar, o que é que fazemos com todas essas festas?
que é que fazemos, irmão, com todas essas festas? Eu descanso. Amém. O Senhor seja louvado.